Jornal da Manhã. Entrevista. 8h45 em nossos estúdios, Dr. Márcio Leme, que é presidente da OAB Sorocaba, 20ª subseção aqui, subseção da nossa região, 24ª OAB. Dr. Márcio, que fez uma longa Eurotrip, foi uma longa, foi para a Alemanha, foi para os países da cortina de ferro antigamente, né? Mas é uma bela história, né? É navegar pela história, doutor Márcio. É isso, muito bom dia. Obrigado pela gentileza do convite, é uma satisfação. A satisfação é nossa. Poder estar aqui conversando com vocês. Pois é, eu particularmente gosto muito de história, que tem tudo a ver com o direito. Então, estar naquela região onde as coisas aconteceram... A fonte do direito, né? É um aprendizado muito grande, né? Cultura. Não sei se você sabe, mas a Alemanha, por exemplo, é o berço do direito constitucional, especialmente por conta da Segunda Guerra. Lá que se desenvolveu os grandes professores de direitos humanos, direito constitucional, vem da Alemanha. Então, ali é uma região muito rica por conta dessa história. E o direito é história, né? O direito acompanha a transformação. O direito é fruto da cultura. Se eu for para Roma, porque Roma, né? Não foi para lá, faltou. Não fui para a Itália, fui ali para a Europa. Só não foi no melhor, então. Mas irei. Vá mesmo. Agora é trabalhar para conseguir. Claro, para pagar essa, né? Porque ganhar em real e gastar em euro tá um pouquinho difícil, né? Não tá fácil, não tá, não. A gente tenta economizar, vai para lugares, às vezes, mas tem a garrafa de vinho, não dá pra gente deixar de tomar com aquele frio todo, mas é um prazer. Olha, a Lana, hoje, o Tomásio brincou comigo, ele já estava ali, o presidente Cláudio da Câmara também tá na sequência das entrevistas, e a gente tava conversando, né? Aí o Tomásio falou, vamos entrar. Ele falou, mas eu nem estudei. A Lana também não deixou nenhuma pauta para mim, mas nós vamos falar ela falou que ia ser os cybercrimes, né? Os crimes digitais que estão realmente num volume muito grande. Eu queria que o senhor pudesse fazer uma panorâmica disso pra gente. Eu tava conversando com a Alana também, e a gente teve a semana passada, aliás, o começo dessa semana, a promulgação de uma lei 14.811, que ganhou grande destaque na mídia, que é o cyberbullying. Foi criminalizado esse tipo de comportamento. Até então era um ato ilícito civil. Tem uma jovem que morreu por isso, né? Exato. Justamente por conta disso, especialmente de jovens, adolescentes, no ambiente escolar. E a conduta do bullying e do cyberbullying foram para o Código Penal. Sim. Num caso do bullying pessoalmente, no plano da realidade, com pena de multa, e o cyberbullying agora com pena de reclusão. Vale dizer que esta lei ela veio justamente para criar um sistema de proteção da criança e do adolescente, e especialmente no ambiente escolar. É uma lei muito interessante, essa lei 14.811. O problema é que os advogados, não é tantos advogados que sabem desta lei, né? E trabalham com esse conteúdo, né? Na capital isso pode acontecer, mas assim, em Sorocaba a gente sabe que o senhor é também especializado nessa área, né? Até como professor, o senhor está extremamente atualizado, né? E pra gente é importante ter esse hoje conteúdo. Me parece que é fundamental para a advocacia estar navegando nesse ambiente, porque hoje existe um mundo paralelo, que é o mundo das redes sociais. E a gente compreender essa dinâmica social é muito importante. Veja, por exemplo, que esta lei ela vem fazer várias alterações em outras leis. Alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, alterou a Lei de Crimes Hediondos, alterou o Código Penal, criando os crimes de bullying e cyberbullying. Veja, por exemplo, que para empresários, e eu digo isso porque eu sei que você é da área de educacional, determinou que escolas criem uma lista, um cadastro. As escolas têm o dever de manter um cadastro dos antecedentes criminais dos seus colaboradores. Um tema extremamente polêmico. Qual é o objetivo? De criar proteção para a criança e do adolescente. Porque nós sabemos também que, infelizmente, acontecem muitos crimes sexuais contra a criança e adolescente no ambiente educacional. Hoje, o empresário da área de educação ou aquelas entidades civis que atuam em parceria com o poder público precisam ter uma vigilância muito grande, porque não aliás, é comum a gente ver notícia de professores, instrutores que praticaram um crime sexual, assédio contra crianças e adolescentes. Tem que ser próximo para poder, né, ter essa conexão. Então criou obrigações, por exemplo, na área educacional, que tem que manter um cadastro. E aí, para nós do direito... A gente tem que estar entendendo na área educacional mais de direito do que de educação. É uma situação de tanta responsabilidade civil sobre isso, e até criminal, que hoje você
tem que ter um olhar muito plural, né? E até advogando na sua causa nesse difícil. caso, ser empresário da área da educação requer uma série de responsabilidades, e isso tem que ter no seu custo, porque uma prática de um ato ilícito contra uma criança e adolescente no ambiente escolar, o empresário responde por isso, né? E veja, fora esse dever de manter esse cadastro que as escolas agora têm, para saber se do antecedente do seu colaborador, se ele tem alguma tendência de praticar crime sexual, essa é a ideia. E aí é uma discussão jurídica que já começou no ambiente acadêmico, se isso poderia acontecer ou não, porque seria uma atitude discriminatória ou algo nesse sentido. Quando você entra num condomínio, todas as pessoas que trabalham no condomínio hoje aqui em Sorocaba, quase todos, né, os empregados, as secretárias do lar, as pessoas que estão, ou jardineiros, então todos têm que levar o antecedente criminal validá-lo todo ano. Pois é, porque a gente vive num ambiente hoje de permanente vigilância, não é? E veja só, essa questão do bullying, cyberbullying. A experiência tem demonstrado... A social está mudando muito rápido, né, Tomás? Em função Por isso que o profissional do direito, e eu digo isso sempre que eu posso, nós temos que ter essa sensibilidade às transformações sociais, entender esses movimentos sociais. As tendências dos tribunais, inclusive, os casos julgados. Por isso que o direito tem essa dinâmica, e eu, pessoalmente, gosto muito, porque nós somos profissionais, temos que analisar esses movimentos sociais e as culturas diferentes, entender essas novas relações que surgem. Veja, por exemplo... Eu me formei na FAD em 93, né? Então, estamos fazendo aí, eu estou entrando para 31 anos de formado. A gente não tinha, e eu vi o Leandro Carnal falando do pai dele, ele comprou os livros, compêndio, disse que ele tinha a Olivetti dele, e ele começou, depois de 50 anos, ele parou com aquilo. Quer dizer, não era nem computador. A gente, e digo, há 31 anos atrás, o direito, a minha turma foi a primeira que entrou com a Constituição de 88. Nós passamos a cursar a faculdade, o vestibular em 88, 89, é a Constituição Cidadã que rege até hoje as nossas relações constitucionais, já com suas deliberações na sequência, né? A gente estudou a Constituição de 88, mas a turma que terminou antes não tinha estudado a Constituição de 88. Então, assim, o advogado, já virei um advogado do passado, embora estou habilitado, mas não advogo. Mas você sabe que é muito curioso. Você sabe os princípios do direito, porque esses são fundamentais. Pela experiência de vida e pelo seu estudo. Agora, o processual... Mas sabe o que é muito interessante? É que há 30 anos... a demora para alteração das coisas da vida da sociedade era 5 anos, 10 anos. Né? Hoje são 6 meses, 1 ano. A dinâmica social mudou totalmente. Então a mudança é muito rápido. Como eu estava te dizendo, olha que curioso, essa questão de bullying e cyberbullying, a gente olha para a criança ou adolescente que pratica contra o outro, mas hoje, por exemplo, no ambiente escolar, tem sido muito comum a prática de cyberbullying de pais e mães contra professores. Eles criam um grupo do WhatsApp e passam permanentemente criticar, ofender, desvalorizar, criticar atributos físicos do professor. Isso chega para o professor diariamente, isso vai causando um desgaste emocional, e esse professor se torna vítima. A sociedade está desequilibrada. Mas tem muito paciente psiquiátrico que não está medicado ou nem procurou psiquiatra. Ontem eu conversava... Amigos, procure o seu psiquiatra. Eu já tenho... minha psiquiatra. Ontem eu atendi uma psicóloga e eu dizia para ela, meu sentir hoje, o profissional da atualidade e do futuro é a psicologia, é a psiquiatria, porque hoje todos nós somos afetados muito rápido com as coisas da vida. Todos nós estamos tratando alguma coisa. A gente abre a rede social, você já se irrita com algum comentário, você tá falando aqui, alguém tá te xingando de esquerdista, ou de bolsonarista, ou de céu, ou de mar, né? Você não pode dar Se você não tá apoiando, não tá falando bem desse, você já é aquele. Você não pode estar numa outra faixa central. E assim, uma radicalização, uma incisão para falar, uma raiva. Isso tudo está na rede, né? Tudo isso está no WhatsApp, tudo isso está nas redes sociais. E é curioso que você vê alguém vociferando nas redes sociais, você fala, mas não é possível, aquela pessoa doce quando vem tomar café comigo, não é a mesma que está gritando aqui. Então, as pessoas se sentem muito à vontade nesse ambiente virtual para ofender, para xingar, caixa alta. A Lana tá me falando o seguinte, você exclui alguém da sua lista de seguidores, isso também é bullying? Pode ser encarado como bullying, é isso? Cancelar as pessoas, né? Falou, você cancela, tira ela ali do ar. Não me parece.
Aí não tem pra tirar do ar, essa rede é tua, acabou ali, né? Não me parece que o simples fato de você deixar de seguir a pessoa ou impedir cancelar, dela, né? Não me parece que seja prática ilícita. Entretanto, é diferente quando é de uma página pública. Uma página de um personagem público. Por exemplo, já teve decisões nesse sentido. O presidente da República bloquear alguém. A página da prefeitura impedir que um munícipe comente porque ele critica. Aí não pode. Porque aí se sobrepõe o interesse público. Agora, eu, particular, na minha vida privada, não quero me relacionar com alguém no ambiente virtual, eu bloqueio, eu excluo, e aí não há problema nenhum. Mas o comportamento ativo é muito importante. De eu ficar todo dia lá entrando na sua página, te ofendendo, te criticando, fazendo comentários dos seus atributos físicos, atributos pessoais. Suas orientações e muitas sexuais, pessoas do passado, e eu mais. vejo os comentários, aliás, eu gosto muito de rede social e fico lendo os comentários, né? Pra gente entender as pessoas, a loucura que é. Essa lei, por exemplo, de segunda-feira. Gente ensandecida. Eu vi os comentários, mas no meu tempo tem que apanhar mesmo, no meu tempo, isso é mimimi. E aquela história, mimimi é aquilo que não dói na gente, né? Dói só no outro, daí é mimimi. Mas hoje, nós não estamos mais no tempo medieval, na Idade Média. Hoje em dia você não pode mais fazer piada, fazer brincadeira com atributos físicos da pessoa, com orientação sexual. Isso não está mais, não é admitido socialmente. Raça, né? Com raça. Então, misoginia. Isso, aquilo que aqueles que estão na minha idade, um pouco mais, acham que é brincadeira, porque na minha época era comum. Ok, na sua época era comum. Mas a sociedade mudou e nós precisamos ter a compreensão disso. Aliás, talvez porque nós éramos a nossa geração desse jeito, é que estamos no estado que estamos hoje, né? Talvez seja isso também. Com certeza. Mas hoje precisamos tomar muito cuidado, porque isso não é mais brincadeira. E ter criminalizado esse comportamento é muito grave. Tem muita gente que não sabe que tem a lei que pode protegê-la, né? Pois é, mas o senhor está fazendo um caso de divulgação no canal público. Com a audiência que você tem, com a rede social, todo mundo comentando, nós precisamos ficar atentos a isso, com esses novos valores sociais. E volto a dizer, o fato de ser crime, quando alguém for responder por um crime desse, ela fala, nossa, mas não sabia. Pois é, você vai responder por um crime desse, que é algo extremamente constrangedor na delegacia e num fórum, perante um juiz criminal. Tem os seguidores, né? Aqueles stalkers, né? Que aí é crime também, ficar perseguindo alguém, batendo. Sem dúvida. Essa perseguição no ambiente virtual, sem dúvida, pode caracterizar um crime de cyberbullying. E volto a dizer, aquele particular que não está acostumado a ir numa audiência criminal, ter que contratar um advogado, ter um antecedente criminal, é um transtorno, com risco de ser preso. Né? Então, por isso que é importante essa divulgação, para que as pessoas cada dia mais tomem consciência e tenham responsabilidade naquilo que ela escreve, naquilo que ela fala. Isso não tem nada a ver com o cerceamento da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela caminha em conjunto com o respeito à dignidade das outras pessoas. Você pode falar desde que não seja agressivo, ofensivo, e discuta essas questões de físicas, de orientação. E precisamos mudar esse discurso. Mas no meu tempo eu apanhava de chinelo da minha avó, né? O tempo é agora. No meu tempo era comum eu ofender o coleguinha. Então, no seu tempo, legal, muito bom. Beleza, falou. Olha como você ficou por conta disso, né? Hoje em dia nós não podemos ter mais essa prática. Ou seja, o ambiente virtual, ele ataca a condição física daquele que é ofendido. Quer dizer, ele sai do virtual. Quando ele tem essa capacidade de gerar impacto no físico, é algo que provavelmente esta lei vai buscar um e é uma encaminhamento. loucura o ambiente virtual. Eu acho que a área da psicologia, eu costumo sempre que posso ler sobre isso, ouvir profissionais dessa área, esse metaverso que foi criado, às vezes você fica 2, 3 horas nesse ambiente, vivendo esse ambiente virtual, e esquece da sua vida real, né? É muito comum estar no restaurante, se você se descuidar, você deixa o seu colega do outro lado, você fica no ambiente virtual. Eu já falo o seguinte, alguém que tá no telefone falou, eu tô aqui, você vai ficar comigo ou vai ficar com o telefone? Eu vou embora. Eu já brinquei, olha, você vai ficar no celular e eu vou na outra mesa e fico escrevendo para você, né? Exatamente. Então, e a gente não percebe. Então, a gente vive de fato nesse ambiente virtual. Ora, nesse ambiente virtual, nós precisamos cumprir todas as regras éticas, morais, legais que nós seguimos na vida. Agora, as pessoas voltam a dizer, e isso é impressionante, como se sentem à vontade para escrever coisas absurdas que jamais falariam pessoalmente para outra pessoa. Exatamente. E aí, quando chega uma responsabilização civil, e agora talvez criminal, fica indignado que não era bem assim. No escritório nós temos ações contra pessoas, nós trabalhamos muito com ações indenizatórias, enfim, de quebra de IP para identificar esses fakes. E quando a gente identifica e promove a ação, a pessoa vem se responder a ação indignada, mas não era o objetivo,
motivo, não tinha intenção. E você vê os posts, as ofensas, e aí é condenado a pagar 10, 15, 20 mil reais de indenização e acaba estragando a vida da pessoa, né? Então, é importante que nós tenhamos essa ideia. E essa lei 14.811, ela traz uma nova roupagem no sistema jurídico, decorrente justamente daquilo que vem acontecendo no cenário social. Tomásio, o senhor como presidente da OAB, a gente tem ainda a escola de advocacia. Esses temas, os advogados às vezes são resistentes, mas existe eventualmente algum fórum de debate de leis novas, de situações que estão ligadas inclusive à LGPD, né? A Lei de Proteção de Dados, mais isso que nós estamos vendo? Ou os advogados são refratários, cada qual está buscando a sua pesquisa individual e não estão discutindo isso eventualmente no foro da advocacia a Ordem da dos OAB? Advogados do Brasil tem fomentado muito essa discussão, porque, volto a dizer, nos últimos 15, 20 anos, nós vemos uma inflação legislativa, as alterações. Sim. Quem advogava há 10 anos não sabe advogar mais. Exatamente. Então, assim, é um desafio. Quase que tem que voltar de estagiário, né? Eu digo isso por mim, porque, assim, é um desafio muito grande você ter o push lá todo dia da presidência para você entender de manhã, ter ferramentas de inteligência artificial para eu peneirar a informação, para saber o que interessa para os meus clientes. E a Ordem dos Advogados tem investido muito em educação, com temas aí atuais. Veja, por exemplo, o direito tributário, que vai sofrer uma alteração gigante agora. E gradual, né? Ela vai até 2030. E Kiko, veja, e eu olho para esse olhar, sempre que eu posso falar para os advogados, isso são oportunidades para a advocacia, não são problemas. Quando eu tenho uma alteração, eu tenho que me antecipar a estudar, porque isso é oportunidade de trabalho. Porque as pessoas começarão a ter novos problemas e eu tenho que estar preparado para atender. Não adianta eu querer me preparar depois que tem um problema. Com certeza. Então a OAB tem feito esse trabalho de fomentar. Aqui em Sorocaba nós criamos um projeto que foi pioneiro, que se chama Escola da Advocacia, que a gente cria, é voltado obviamente pro jovem advogado, mas aberto a todos os advogados experientes, que nós pegamos os temas atuais e a gente coloca lá os temas atuais para trazendo os professores e muitas vezes de forma gratuita para que os advogados estejam no ambiente de debate, de conversa com outros profissionais experientes. Você acha que o advogado também pode sofrer esse tipo de pressão, esse tipo de agressão? Bom, como cidadão pode, né? Pode muito. Pode, não pode? Pode muito, né? Os advogados Até porque eles opinam em redes sociais, essas coisas todas, e, né? e além disso, muitas vezes a gente tem essa experiência, é uma loucura, né? Se eu contar que você vai falar, não é possível. Advogados, clientes xingando o seu próprio advogado por estar descontente, porque não atendeu a ligação. Porque acha que é rápido, ou porque né? não gostou da decisão judicial. Liga domingo à noite, sexta-feira à noite. Fica sistematicamente ofendendo. Então, isso acontece, infelizmente, muito em todas as áreas. Tomás, para encerrar. Não é só você que fica sendo chamado de comunista. Nossa, eu sou esquerdista, viu? Isso é uma coisa doida. Combina realmente com o meu perfil, mas tá tudo bem. Tomás, nós estamos fazendo uma enquete hoje. O Lula sancionou mais um ministério e o total em seu governo chega a 38. O senhor concorda com esse número? Discordo, né? Tranquilamente discordo, né? É bastante, né? Demais. Mas não é por causa disso que eu sou bolsonarista. Não, perfeito. Isso, exatamente. E nem isso porque o senhor é Lula. Não necessariamente porque seja Lula. Quer dizer, pode estar no caminho do meio, né? Aristóteles já dizia, in medio stat virtus, né? Ou seja, está no meio a virtude. A gente observa que hoje a presidência da República, o executivo, do modo geral, isso não vale só a presidência, está na mão do legislativo, né? A Constituição é uma Constituição que não é presidencialista, na verdade. É meio parlamentarista. Ela é parlamentarista. O parlamento tem muito poder, né? E os parlamentares descobriram isso, né? Eles descobriram que... Caçam prefeito, caçam governador, caçam presidente... Ou recebe denúncia para poder pressionar o prefeito para conseguir algum benefício. Sim, né? Então isso é muito comum. E não tenho dúvida que o presidente da República anda mal ao ceder essas chantagens parlamentares, porque esse novo ministério será dado a algum cacique. Mas tem um limite, né? Tem um limite. Não, acho que já foi dado, foi criado o Ministério das Pequenas Empresas. Pois é. Que o Márcio França ele tava informalmente ministro, aí tinha que mandar a lei para criar o ministério, porque ele que era dos portos, aeroportos. Mas veja um exemplo bom, eu estava lendo sobre isso, o Geraldo Alckmin como vice-presidente, que reduziu os custos da vice-presidência. É alguém que eu me simpatizo muito pela sua... É alguém discreto, que não é alguém ativo na rede social. Ele tem até feito umas brincadeirinhas lá. Até nem combina muito com aquela meia colorida. Tá bom. Mas é alguém muito sério, correto, que falta parece o tiozão, hoje, né? Mas é um bom exemplo. Agora, claramente a presidência da República perde a mão ao abrir os cofres para gastar com burocracia, para arrumar cargo. Então, eu acho que isso é ruim. Então, meu voto penso que está errado. Penso que está errado. Tomásio, obrigado.
Vamos voltar mais vezes pra gente falar dos assuntos atuais. Se não der, a gente faz por Skype. O senhor está em férias da faculdade da Atom, lá que o senhor ministra práticas do direito, especificamente direito civil, né? O senhor está no direito civil? Processo civil. Direito processual civil processo. E prática civil. Nossa, mas é extremamente importante, né? Porque você tem o remédio, mas como é que você vai usar esse remédio? É a receita, né? Eu tenho o ingrediente e o processo civil é a receita. Se você não tiver a receita, você não sabe fazer o bolo. Exatamente. Né? É isso. E obrigado mais uma vez. Você é bom de cozinha, Thomas? Você cozinha ou não? Eu sou péssimo. Tomás. Sou absolutamente péssimo. Você trabalhou no McDonald's, não fazia sanduíche? Pois fazia sanduíche, mas naquele esquema padronizado. Prontinho, né? Pronto. 1, 2, 3 protocolo. Eu sou péssimo, mas gosto muito de ser convidado para almoçar, para jantar. Bom. Né? Esperto, você ainda, Tomás? Kiko, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agradeço a Alana que fez o contato. É sempre um prazer conversar com vocês e difundir essa informação para a sua audiência, porque me parece que nós precisamos passar para essa conscientização para a gente se tornar uma sociedade. O senhor tem rede social que o senhor desenvolveu esse tema? Falou alguma coisa sobre ele? Eu fiz um vídeo sobre esse tema na segunda-feira. Tá no YouTube ou tá no Instagram? Tá no Instagram. Prof. Márcio Leme. Prof. Márcio Leme. Isso. Tá lá. Porque o que acontece? Eu não consigo ter tempo de gravar os vídeos, eu gosto, mas não dá pra você editar. Eu não tenho essa equipe que você tem. O senhor não é meio manga, né? O manga, não sei como ele faz, diz que ele fica treinando o texto, os vizinhos estão reclamando. Põe secretário pulando, fingindo que tá se afogando. Coisas do manga, né? Mas precisa ter alguém profissional bom como vocês têm aqui pra fazer vídeo, editar. Com certeza, o grilo aí. E o que a gente faz? A gente acaba, nesse dia eu tava estudando o tema por algum motivo e aí falei, oportunidade do pessoal saber, fiz um vídeo amador e coloquei lá, deu... Ó, se eu dar uma estudada esse ano de direito eleitoral, pra gente poder ter aqui durante o processo eleitoral, a gente dá um debate no dia da eleição. Esse ano vai pegar fogo. Então, será por favor, se atualize em direito. Eu brinco com meus amigos que eu tenho um problema muito grave. Eu gosto de política mais do que deveria. Então, eu tenho que me conter pra ficar aqui só. Eu gosto da política hoje no rádio, né? Mas assim, política... Isso, comentar, dar opinião, exatamente. Falar. E o ouvinte brasileiro gosta de opinião. A gente, em todos os estudos que são feitos hoje de comunicação, de jornalismo, é que a opinião é necessária. Mas, até por vir xingar a gente no YouTube. Me permita até te dizer, e tendo essa oportunidade de conhecer outros problemas de outros países, de outras culturas, os problemas são muito similares aos nossos, né? A gente vai em outros países, quando você consegue conversar com alguém sobre política, são muito similares as discussões. Eu estive no final do ano, eu recebi aqui em Sorocaba o presidente da Ordem dos Advogados de Lisboa, e trazendo os problemas da advocacia local, a política, vai ter eleição agora lá, são muito similares, é impressionante. Olha, o Amaury Japonese disse o seguinte: o Márcio Leme voltou da Europa, voltou para o Brasil. Demorou, Amaury, mas voltou. O Amaury, desde julho do ano passado, ele estava esperando ele me chamar para um jantar. Ele quer falar mais do que o Amaury, viaja, gente. Volta Amaury, pum, tá viajando. Amaury, tá igual o César Marchetti. Eu não acompanho ele nas redes sociais, ele viaja demais, gente. O Amaury é um querido amigo e já cobra ele aqui ao vivo. Desde julho ele tá devendo um jantar. Pra mim, ele tá devendo, faz uns 2 anos que ele tá devendo jantar. Ele tá anunciando que precisa fazer. Não tá. Ele tava fazendo garoto propaganda num outro lugar aí, mas não dá resultado. Te ajudei, Venha pra cá, Amaury. Tá bom? Estamos esperando você. Ó, Tomásio, o Fábio Delbu também está mandando um abraço. Fabiano, grande Fabiano. Mandando um abraço. Advogado. Aqui tem gente falando, caramba, me desculpe, mas que chororô. Eu não sei se é nosso chororô de algum que falou aqui. Olha, o STF tem autonomia para realizar essa operação contra um deputado federal que tem imunidade parlamentar? É que não é o STF, é a Polícia Federal. É a Polícia Federal, né? Aí pode, né? É para processar que precisa ter autorização do Legislativo. Isso, exatamente. A diligência foi deferida pelo Supremo Tribunal Federal, mas foi requerida pela Polícia Federal, como é naturalmente. E pode, né? Pode, obviamente que pode, né? Claro, respeitando alguns limites. Eu ouvi ontem a conversa de vocês sobre perseguição política. Claro que tem que tomar cuidado, mas o ofendido é candidato a prefeito de Niterói. Não tem lá grandes chances, como foi lá na grande mídia, ele foi vereador de Niterói, é o líder da oposição. Obviamente que há um olhar todo se isso existe ou não exagero. Provável e pouco provável que o STF autorizasse se não tivessem elementos muito sólidos para esta busca e apreensão, 1 ano e tanto depois, 1 ano e 1 mês depois do 8 Mas volto a dizer, o problema aqueles que estão torcendo o nariz para a operação de ontem aplaudiram no ano passado outras operações similares. É sempre assim. Então, assim, não vamos aplaudir quando o incêndio é no vizinho, que daqui a pouco o incêndio vem para nossa casa. Vem, o vento leva. Por isso que nós precisamos tentar distanciar das paixões, das nossas preferências, para analisar friamente.
toda a investigação, nesses casos que tramitam em sigilo, tem operações de busca e apreensão. É absolutamente comum isso acontecer. E é legal. Lá no ambiente federal, aqui localmente tivemos esses dias, é absolutamente comum. Sim. E ninguém é culpado por conta disso. É claro que essa notícia na imprensa, a manchete, é ruim, né? Não é agradável, as pessoas já criam seu juízo de valor, mas não significa que esse deputado é culpado, que ele praticou um crime, até porque isso pode ser arquivado. Mas a operação é legítima de se buscar elementos de provas para entender se realmente aquilo merece prosperar, a investigação merece virar um processo ou não. Agora, para quem tá de fora assistindo, meu Deus, teve uma operação da Polícia Federal, invadiu a casa do sujeito. Não invadiu. Eu sei que isso é ruim, que gera, gosta, né? É absolutamente desagradável. É invasivo, né? E outra, para a opinião pública já criou um julgamento. Sim. Mas tecnicamente, ele não é condenado, ele não tem culpa, tá sendo e está investigado. numa fase embrionária de investigação. E que deve ter algo robusto para poder sofrer esse tipo de autorização do Supremo Tribunal Federal. Ninguém vai receber a Polícia Federal se não tiver mandado para isso e de uma forma muito consistente. Só para fazer barulho, eu não acredito. Algumas operações da Polícia Federal, mas locais. É impressionante a capacidade investigativa. Sim, muito grande. É tanto a Polícia Civil também. Quando trabalha para fazer uma investigação, já tem grampo, já tem quebra telemática, a cópia dos e-mails. Tudo. Se o sujeito for culpado, praticou, vai ser difícil explicar. Sair dessa. Muito bem. Doutor Márcio Leme, falamos de direito digital, né, Alana? A web, todos os crimes de cyberbullying, enfim, tem lei nova chegando e a gente está se atualizando e colocando informação ao ouvinte da Jovem Pan. O Márcio, que é presidente da subsecção da OAB, a 24ª aqui da cidade de Sorocaba. Obrigado pela visita. E professor universitário, por isso que ele vem aqui e fala realmente de uma maneira muito fácil para que as pessoas entendam o direito que deve ser exercido por cada cidadão. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, mas você ainda pode votar no YouTube. Nós vamos dar o resultado no final dessa edição. Você concorda? Lei sancionada com mais um ministério, o total do governo chega a 38, governo do presidente Lula. Você concorda com esse número? Sim ou não? Fala no YouTube, gente, no Jovem Pan Sorocaba Oficial. Também pode falar pelo WhatsApp do ouvinte, que é o 21020391. É só dizer sim ou não nesse resultado para que a gente possa anexar ao número também do YouTube. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.